Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Me respondam aqui nos comentários se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Certo? É, Muito feliz de estar aqui com vocês. Como eu faço todo o esquema aqui sozinho, né, de cuidar a transmissão, de mexer nas coisas aqui, vocês vão ver que eu estou um pouco ofegante, um pouco nervoso, porque às vezes dá um negócio de fazer as coisas aqui mexendo no celular, aqui, ali, aqui, tá? Mas enfim, quem tá aqui no Instagram, passa pro YouTube que vai ser mais legal de vocês acompanharem a aula, beleza? Que bom que vocês estão me ouvindo bem, então já podemos começar. Não quero tomar muito tempo de vocês, certo? Então vamos ao que interessa. Se travar alguma coisa, vocês por favor me avisem, tá? Vocês por favor me avisem, que daí eu fico ligado aqui nas coisas, tá? Só me dê um minuto aqui que eu vi que tem um negócio que deu tchutchu. Aqui. Ah, ai, amado Deus. Jesus. Aqui, eu já sabia que ia dar um probleminha. Um negócio que um dos mais importantes aqui que eu tenho pra fazer. Aqui. Acho que agora não foi. Que legal. Que legal. Quem sabe faz ao vivo, né, galera? Essa é, essa é a grande sacada. Então vamos no automático aqui mesmo. Eu coloco lá. Aí, vamos lá. Deixa aqui. Beleza. Show. Vocês estão me dizendo isso aqui se está travando ou não, porque pra mim tá meio travado. Me digam aí se tá conseguindo, se tá dando para enxergar legal, se vocês estão conseguindo me ver legal, tá? Eu vou explicar aqui pro pessoal que tá perguntando, né, das coisas que vai ficar gravado ou não, né? E eu vou explicar durante a aula, tá? Então, vamos ao que interessa, vamos definitivamente ali para o conteúdo da nossa aula, que é o que importa. Deixa eu só ver por que tá dando esse probleminha aqui. Tira aqui. Aqui. Agora sim. Show. Show, 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 show. Agora sim vai. Beleza. Bom, falhas técnicas corrigidas, vamos ao que interessa. Sejam todos bem-vindos à primeira aula do Catequese com Maria. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, de verdade, é uma alegria muito grande, tá? Para ensinar e aprender também um pouco sobre a nossa mãe, né? E antes de entrar diretamente no conteúdo, eu vou apenas explicar como vai funcionar esse mini curso, tá? As aulas vão acontecer todas as sextas-feiras deste mês de maio, porque é um mês mariano. Sempre nesse mesmo horário, às 8 horas da noite. Tá? Eu dividi inicialmente em 4 aulas, onde eu vou fazer uma exposição de cada um dos 4 dogmas marianos. E é claro, nele nós também vamos encontrar todo o embasamento necessário para que a gente possa defender a nossa fé e, quando preciso, responder alguns ataques feitos, seja por uma minoria de protestantes ou pessoas que não conhecem a fé, que vivem nessa tentativa de tentar difamar a nossa fé e, obviamente, a nossa fé em Nossa Senhora. Né? Então, hoje, dia 6 de maio, nós vamos falar sobre o dogma mariano da maternidade divina. Tá? No dia 13, nós vamos falar sobre a virgindade perpétua e a polêmica dos irmãos de Jesus. Já no dia 20, nós vamos falar sobre a Imaculada Conceição e a santidade de Maria. E nós vamos finalizar no dia 27 de maio, né, com o dogma da Assunção de Maria. Enfim, chega aqui de enrolação e vamos no conteúdo, que é o que vocês têm dúvidas. Eu sei que vocês têm dúvidas, tá? E o primeiro, enfim, outra coisa, rapidinho, só para complementar, é que se o que vocês tiverem dúvida durante a aula, vocês podem deixar aqui nos comentários, que no final eu vou abrir para perguntas, tá? Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso. Ok? 111 pessoas no YouTube, 25 aqui no Instagram. Quem tiver no Instagram e quiser passar pro YouTube, o link tá na bio, beleza? Enfim, vamos lá, tá?
O primeiro e mais importante dogma mariano é o da maternidade divina, né? Ou seja, a afirmação da igreja de que Maria é a mãe de Deus. O que, obviamente, cria dúvidas na cabeça de muitos cristãos, afinal, como poderia uma criatura ser mãe do Criador? Mas a própria formulação da dúvida, olha só, vocês perceberam, né? Como poderia uma pessoa se perguntar, né? As pessoas perguntam, como poderia uma criatura ser mãe do Criador? Mas a própria dúvida da formulação dessa dúvida já está errada. E é isso que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje. E a aula vai estar estruturada da seguinte forma: a fundação bíblica do dogma, a fundamentação histórica do dogma, a definição do dogma e algumas questões apologéticas que eu vou trazer para vocês ao longo da aula, tá? Como eu falei, se vocês tiverem dúvidas, né, sobre a aula, pode ir deixando nos comentários, que ao final da aula eu vou fazer um painel de perguntas e respostas. Aí tá a questão que tá todo mundo perguntando aqui, vai ficar gravada? Se você quiser rever a aula, eu deixei um link na descrição do vídeo para que você possa adquirir todo o curso, né, que é gratuito, mas o curso gravado ele tem um valor, mas é um valor simbólico, tá? E mais uma aula bônus que vai ser exclusiva para quem fizer essa compra, ok? O que é essa aula bônus e o que é esse link, né? Ele custa R$15, e aí você vai ter todas as aulas salvas lá, vai ter e-book, vai ter tudo bem bonitinho para quem adquirir. É apenas R$15 que é simplesmente para ajudar no meu apostolado. Não estou cobrando o valor de um curso, que 4 aulas de mais de 1 hora daria muito dinheiro, com alguém que investiu em conhecimento. Eu estou cobrando R$15 e para isso, e além disso, eu vou estar sorteando entre todos que adquirirem, pelos R$15, sorteando 3 vagas, 3 bolsas de estudo no meu curso de catequese completo, ok? Então, R$15 você vai ter várias coisas aí para ajudar, tá? Mas enfim, bora pra aula. Tá, bora pra aula, já expliquei pra vocês sobre ficar salvo ou não. Quem fica com dúvida sobre isso, pergunta aqui que daqui a pouco eu respondo. Vamos lá. O Concílio do Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, né, que é, digamos assim, é a igreja estudando sobre a igreja. É muito bonito esse documento, quem quiser procurar depois, eu deixo lá no nosso grupo. Na Constituição Dogmática Lumen Gentium, a igreja afirma que a Virgem Maria é reconhecida e honrada como verdadeira mãe de Deus Redentor, ok? E que ela é remida de um modo muito mais sublime, digamos assim, em atenção, né, aos méritos do seu filho. Maria está unida a Cristo por um vínculo que é estreito e indissolúvel, por conta da sua grande missão. Qual é a grande missão de Maria? Ser a mãe de Deus Filho. E por isso ela leva vantagem, digamos assim, sobre todas as demais criaturas do céu e da terra. Não há nenhuma criatura que se compare a Nossa Senhora. Lembrando sempre que Jesus não é uma criatura. Por isso que entre as criaturas Maria é a maior. Ou seja, o Concílio do Vaticano II ele deixa de uma maneira bem evidente a importância desse dogma da maternidade divina. Então a primeira coisa que nós vamos sublinhar aqui nessa aula é que o dogma da maternidade divina é a raiz mais importante de todas as afirmações mariológicas. É mais importante que falar que Maria foi assunta aos céus, é mais importante que falar que Maria foi sempre virgem, é mais importante que falar que Maria foi remida do pecado original no ventre de Santa Ana. Afirmar que Maria é a mãe de Deus é muito mais importante que tudo isso. Tá? Beleza? Me contem aí nos comentários quem é que tá, por favor, aí nos comentários, quem é que tá com caderno e caneta para acompanhar essa aula. Me contem aqui nos comentários, porque, gente, não ter papel e caneta, não ter uma anotação durante essa aula, vocês vão perder coisas importantíssimas, principalmente se você não for comprar aquilo que for ficar salvo, tá? Porque o que eu tô falando aqui, vocês nunca viram em Reels que vocês verem aí, várias pessoas falando, vocês nunca viram na catequese de vocês. Eu tô falando coisas importantíssimas que poucas pessoas contaram para vocês e que eu tô contando hoje. Então, tenham papel e caneta na mão toda hora. Eu preciso que vocês estejam com papel e caneta na mão. Aqui vocês vão ter muita coisa para anotar. Tá? Aqui todo mundo falando, vou pegar agora, caderninho na mão, eu tô. Isso aí. Tá? E outra coisa que eu vou pedir para vocês, nós temos 130 pessoas aqui online no YouTube. Eu quero que vocês deixem um like e se inscrevam no meu canal. Isso vai ajudar bastante, tá?
Inclusive para as pessoas verem que a gente está ao vivo aqui. Bom, continuando, né? Espero que vocês tenham pego o caderno e caneta na mão aí. E algo que vocês vão perceber ao longo dessa aula, mas eu já vou dar um spoilerzinho para vocês, é que o mais importante dogma mariano, olha só, olha a beleza do que eu vou falar, prestem bem atenção. O mais importante dogma mariano está intimamente ligado a um dogma cristológico. E o mais importante dos dogmas cristológicos, que é a união hipostática. União o quê? Provavelmente muitos devem ter se perguntado, né? União o quê, Alan? União hipostática. União hipostática significa que na pessoa de Cristo estão unidas a natureza humana e a natureza divina. Cristo tem duas naturezas. Por isso que no ano de 432 depois de Cristo, 432 depois de Cristo, o concílio de Éfeso definiu Maria como Theotokos. Mas onde é que isso está na Bíblia, Alan? Já diria o Astolfo, né? O Astolfo, quem é que conhece o Astolfo, me conta aqui nos comentários. Quem é que conhece o Astolfo? O Astolfo seria aquele cara que pergunta, né? Mas onde é que isso está na Bíblia, Alan? Então a gente vai agora dar a fundamentação bíblica do dogma Theotokos. É um pouco evidente, né, que está na Bíblia por diversas coisas. Por exemplo, Jesus fala, quem me viu vê o Pai, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas eu separei dois versículos que vocês talvez nunca tenham pensado em lê-los para provar que Maria é a mãe de Deus. E esses versículos, um deles talvez você tenha se dado conta, mas o outro não. Tá? Então, só que a gente vai ver esses versículos de uma forma que ninguém traz para vocês numa catequese, né? Ninguém traz para vocês numa catequese. Então a primeira coisa que eu quero que vocês peguem é a Bíblia e abram no capítulo 1 no capítulo 1 do livro de Lucas, no versículo 43. Eu vou ler um pouquinho, eu vou ler para contextualizar um pouquinho antes, né? E nós vamos analisar um termo grego, ou seja, no texto original. Nós vamos aqui ver o texto original da Bíblia. Alguém aqui, me conta aí nos comentários, já leu algum trecho da Bíblia em grego? Me conta aqui nos comentários. Se você já leu algum texto da Bíblia em grego, me conta aqui nos comentários. Se você também nunca leu em grego, coloca aqui para nós. Tá? Mas só para contextualizar, ao visitar, quando Maria vai visitar Isabel, ela é saudada da seguinte forma: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Bom, só na tradução para o português, nós já poderíamos efetivamente defender a tese de que Maria é verdadeiramente mãe de Deus. Mas é importante que a gente faça a exegese do texto, né? E vejamos um termo específico do grego. É óbvio que eu não vou ler grego para vocês, porque eu não tenho essa pretensão, né? Mas enfim, vamos lá. Está aqui. Vocês me contem aí nos comentários se vocês estão enxergando o texto em português, tá? Então, quero que vocês prestem bem atenção aqui. Tá? De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Tá? Opa, vocês não estão enxergando, né? Ou estão? Estão enxergando sim? Agora sim, tá. Beleza. Eu não estava vendo se vocês estavam enxergando. Agora sim. Para quem está pedindo para repetir, o versículo está aí já na tela, tá? De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Quem está no Instagram não está vendo a tela, né? Infelizmente. Então, por isso que eu digo, clica lá na bio, vai para o YouTube, que lá, cara, a aula tá incrível. Enfim. Aqui nós temos em português, ok? Depois nós vamos para o grego. Vocês perceberam que eu deixei, o que tem em comum aqui? Eu deixei marcado duas coisas então, que ela diz a mesma coisa. Meu Senhor e essa palavrinha aqui, que a gente tem o grego original, né, que é essa primeira parte aqui, bem da esquerda,
A do meio é o grego que a gente chama o grego transliterado. Grego transliterado. Que significa Senhor. Tá? Isso está lá em Lucas 1:43. Agora eu vou explicar para vocês por que e o que significa esse Kyrios, né? A palavra Kyrios em grego significa Senhor. E nessa versão que eu mostrei, que se chama, é a versão da Septuaginta, né? Que é uma expressão que Kyrios significa o próprio Deus. O que de certa forma poderia substituir o que nós conhecemos tradicionalmente pelo tetragrama. Vocês já ouviram falar no tetragrama? Com certeza vocês já ouviram falar. Que significa o quê? Yahvé. Né? Que é a palavra impronunciável do Antigo Testamento. Que aí se ajeitou ali, colocou umas vogais para que a gente pudesse falar Yahvé. Javé. Né? Então o que isso quer dizer? Que Jesus não é grande diante do Senhor. Assim como era São João Batista. Que se você for ler a Bíblia, você vai ver que Jesus vai dizer que João Batista é o maior dos nascidos de mulher. Mas Jesus, ele é grande no sentido absoluto, porque ele é o Filho do Altíssimo, o próprio Senhor. Como nós lemos na passagem de Lucas, certo? Então, a mãe do Senhor aparece como um sinônimo para um título posterior, que é Mãe de Deus. E aqui nós vamos já chegar num outro gancho que a gente vai passar, que é aquela segunda leitura. Porque Lucas carrega nesse seu testamento, né, que a gente chama o Novo Testamento, ele carrega ali a mesma fé testemunhada por São Paulo na Carta aos Gálatas. O que Paulo fala na Carta aos Gálatas? Ele vai dizer que o Filho de Deus nasceu de uma mulher. E agora nós vamos ver bem aqui a exegese desse termo, certo? Vou botar aqui de novo. Então, o que diz em Gálatas, quem tiver aí com a Bíblia, Gálatas 4, certo? Gálatas 4, do 4 ao 5, ok? Gálatas 4, do 4 ao 5. O que diz? Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, e aqui eu esqueci de sublinhar, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei. Aqui está em grego, ok? E eu separei esse termo aqui. Você lendo assim, você nem tem ideia do que significa, né? Eu imagino que não. Tá? Mas o que isso quer dizer? Tá? O que isso quer dizer? Genômenon, que significa de origem humana. De origem humana. Eu só esqueci de falar para vocês, agora me lembrei, tá? Uma coisa bem importante. Que se eu perguntasse para vocês agora, qual o primeiro texto no Novo Testamento que fala sobre Maria? Muitos vão dizer que é o Evangelho de Lucas. Mas não. O primeiro texto, em ordem cronológica, que fala sobre Maria é esta passagem da carta de São Paulo aos Gálatas. Porque, segundo alguns historiadores, essa carta foi escrita por volta do ano 57. Mas aí você está se perguntando, mas Alan, o que isso tem a ver se Paulo, por exemplo, nem está se aprofundando na vida de Maria? Paulo ele não se aprofunda na vida de Maria, certo? Ele não traz muitas informações sobre isso. Mas esse versículo que eu citei para vocês traz uma questão fundamental para a cristologia. Ele traz uma questão fundamental para a cristologia. Tá? Acho que eu me perdi aqui. Aqui, peraí. Ai, Jesus. Ele traz uma questão fundamental para a cristologia. Porque ele coloca de maneira evidente a verdadeira humanidade de Jesus. Porque ele é filho de Deus e nascido de uma mulher. Ou seja, Paulo está falando que Jesus é homem. E é justamente esse o ponto exegético que eu quero trabalhar com vocês aqui nesses termos. No genômenon. Porque esse termo genômenon, certo? Ele
significa... Deixa eu só colocar a minha imagem aqui junto para vocês não ficarem sem me enxergar. Aqui tô eu. Aqui, beleza. Foi. Esse termo genômeno, ele indica origem humana. Ele não indica somente o parto. Ou seja, nesta passagem da carta aos Gálatas, nós podemos dizer que do ponto de vista dogmático, o que é dogmático? Aquilo que é irrefutável, aquilo que pertence ao depósito da fé. Certo? Ele é o texto mariológico mais significativo no Novo Testamento. Talvez mais significativo que o Magnífica, que a Anunciação, etc. Por quê? Porque nós encontramos, mesmo que de uma forma implícita, o dogma fundamental da doutrina mariana, que é a maternidade divina. O Filho de Deus é enviado para o nosso mundo e a sua missão inicia no ventre de uma mulher. E esta mulher, portanto, por conta disso, é a mãe de Deus. Então a gente pode concluir que com esses dois textos bíblicos, que Maria está diretamente ligada à encarnação do Verbo. O Verbo divino. E não é possível separar Maria de seu filho. Certo? Não é possível separar Maria de seu filho. Pergunto a vocês, ficou alguma dúvida a respeito dos termos bíblicos? Contem aqui nos comentários. Enquanto vocês me dizem se ficaram com alguma dúvida, eu venho para lembrar vocês que aqui na descrição do vídeo no YouTube tem um link para quem não pôde assistir ao vivo ou quer reassistir, que é a gravação do curso, que eu vou deixar lá, tá? Por apenas R$15 e vai ganhar uma aula exclusiva comigo via Google Meet, onde nós vamos poder conversar sobre todo o curso e aprofundar temas, digamos assim, colocando Maria como que num tribunal protestante, nós vamos ser os advogados de Maria junto. Embora ela não precise, mas nós vamos ser, tá? Então, tá aqui no link da descrição, você pode, é apenas R$15. R$15, não tô falando de R$300, que é o que valeria esse curso, tô falando de R$15. É só para poder reassistir quantas vezes quiser. Não quer ajudar o apostolado? De boa, assiste a aula e vamos lá, vamos tocar ficha. Tá? O pessoal aqui, qual palavra corresponde a genômeno? Essa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu ainda tô aqui. Aqui, ó. Esta palavra aqui corresponde a genômeno, tá? E aqui corresponde no português, nasceu de uma mulher. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos lá. Agora chegou, o pessoal entendeu. Tá? Então, lembrando, temos ali na descrição da aula o link para quem quiser adquirir o curso completo, depois para assistir quando e quantas vezes quiser, por apenas R$15. Eu não estou falando de R$300, estou falando de R$15, é o valor menos de uma pizza. Tá? Vamos continuar então. Então agora a gente chega, né, como eu tinha prometido para vocês, na parte histórica do dogma. Tá? Na parte histórica do dogma. Tá? Alguém aqui já ouviu falar em patrística? Me conta aqui nos comentários. Uma pergunta que chegou... essas perguntas que eu estou deixando aqui eu vou deixar sinalizado, tá? Mas uma pergunta muito boa. Quando Maria tem maternidade divina, quer dizer que ela é mãe de Deus, mas não que ela tenha alguma divindade, certo? Corretíssimo. Tá? Corretíssimo. E tem outra pergunta aqui. Esses textos, Senhor e de origem humana remete a Maria, é importante para a encarnação de Jesus. Exatamente, foi o que a gente falou. Tá? Voltando à questão da patrística, tá? O pessoal está aqui falando, os pais da igreja. Isso, exatamente, os primeiros padres, os primeiros grandes padres da igreja. Tá? E o que acontecia no que a gente chama de era patrística? É basicamente onde a teologia iniciava seu desenvolvimento, e esses padres da igreja combatiam as mais diversas heresias, principalmente
no que diz respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que a gente chama de, como eu falei anteriormente, cristologia. Cristologia é o estudo teológico a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Inúmeras, quando eu falo inúmeras é porque são inúmeras mesmo, inúmeras heresias nasceram no que diz respeito às naturezas de Jesus, né? E durante toda essa aula eu vou citar algumas que ficaram bem marcadas nos primeiros séculos. E, enfim, olha só, por exemplo, as correntes gnósticas eram muito presentes na igreja primitiva. Por exemplo, o docetismo gnóstico. O que o docetismo gnóstico defendia? Eles defendiam que o corpo de Jesus era apenas aparente. Que o corpo de Jesus era apenas aparente. Ou seja, eles negavam a humanidade de Cristo, mas defendiam a sua humanidade. Por exemplo. Então, Santo Inácio de Antioquia, que no segundo século já sublinhava o nascimento e a verdadeira morte de Jesus contra os docetas, por exemplo. Ele já sublinhava isso. Santo Inácio, ele evidenciava que Jesus, e de Antioquia, não estou falando de Loyola, tá? Santo Inácio de Antioquia, né, que era bispo, foi o primeiro, inclusive, a chamar a igreja de católica. Ele evidenciava que Jesus é o único que une em si as propriedades divina e humana. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que mesmo de maneira implícita, ele está defendendo a união hipostática, que ainda não havia a definição propriamente dita do dogma. A gente está falando aqui de um arcabouço histórico, antes de chegar naquilo que é a proclamação oficial da igreja. Então, ele, de maneira implícita, ele defende essa união hipostática, que é a base para a sustentação do dogma da maternidade divina. Outros ainda defendiam que Jesus teria passado através de Maria. Olha só que loucura. Como assim passado através de Maria? Como se fosse uma água que passa por um canal, mas sem assumir verdadeiramente a carne. Como se fosse um corpo celeste. Ou seja, que aquilo que você está vendo em Jesus parece homem, mas não é. É como se fosse uma aparência. Certo? Não sei se vocês conseguiram entender. Tá? Um corpo celeste. Então, por exemplo, São Cirilo de Jerusalém e Santo Irineu de Lyon, que escreveu o famoso livro Adversus Hereses, que é contra as heresias, eles afirmam que a encarnação não passou através da Virgem, mas tomou verdadeiramente da sua carne. E porque ela foi e por ela, digamos assim, tornando-se verdadeiramente homem, foi por ela verdadeiramente amamentado. Comendo como nós comemos, bebendo como nós bebemos, indo ao banheiro como nós vamos. Né? Então Jesus tinha necessidades fisiológicas como todo homem, por exemplo. Fisiológicas, eu estou falando de fisiologia, não estou falando aqui de necessidade carnal. Jesus não tinha essa predisposição ao pecado. Isso aí é uma outra heresia que as pessoas falavam. Os gnósticos pregavam que a matéria era má. Não sei se eram os gnósticos, mas os cátaros na Idade Média faziam muito isso. O Miguel aqui fala, essa galera viajava muito mais do que eu imaginava. Tá. Então, por isso mesmo, né, nos primeiros séculos, os primeiros símbolos apostólicos que nós conhecemos, por exemplo, o que é o símbolo apostólico? É o creio. No creio, nos primeiros... Tá aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês. Esse livrinho aqui, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Esse aqui se chama Denzinger Hünemann. Neles estão contidas, tá? Neles estão contidas todas as proclamações, os compêndios de símbolos e definições de declarações de fé e moral, ou seja, tudo aquilo que foi definido pela igreja. E nas primeiras páginas do Denzinger, ele cita diversos símbolos apostólicos. Diversos creio. Porque você vai ver aqui, ao início da fé, o creio da igreja sempre foi o mesmo desde o início, pelo menos o início dele. Tá? Diz assim, creio em Deus Pai, esse aqui o creio de Santo Ildefonso, tá? Creio em Deus Pai Onipotente, em Jesus Cristo, seu único Filho, Deus e Senhor nosso, que nasceu do Espírito Santo e do seio da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos. Tem alguns mais antigos ainda. O papiro litúrgico de Der Balzé. Isso data... não sei falar, desculpa, mas isso aqui data, cara, do ano entre 160 a 170, por aí.
Creio em Deus Pai onipotente, em seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo e na ressurreição da carne, na Santa Igreja Católica. Versão copta. Creio no Deus único, verdadeiro, Pai onipotente, em seu Filho unigênito Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e no seu Espírito Santo, que tudo vivifica, né? E aí mais pra frente foi justamente quando esse símbolo dos apóstolos passou a contar com Maria, né? Isso já... não consigo ver aqui exatamente o ano, mas enfim, é muito antigo. 213 aqui, ano de 213. Creio em Deus Pai onipotente, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Então vocês percebem, né, que os primeiros padres da igreja, os primeiros símbolos apostólicos, se reafirmava que Jesus nasceu, isso contra aquela heresia que eu estava falando, né, de que passa por um canal. Eles diziam e se reafirmava categoricamente que Jesus nasceu ex Maria Virgine e não per Maria Virgine. O que isso quer dizer? Que Jesus veio de Maria, não por Maria. Conseguiram compreender a diferença? Ex Maria Virgine, de Maria Virgine, per Maria Virgine, por Maria Virgine. Então, o que significa? Que Jesus veio de Maria, não por Maria. E a importância, né? E a importância da defesa da maternidade divina ganhou muita relevância na igreja primitiva, porque defender que Maria é a mãe de Deus, olha só, defender que Maria é a mãe de Deus sustenta a verdadeira humanidade de Cristo. E esta é a verdade central da fé cristã, essa é uma verdade central da fé cristã que foi defendida de forma oficial pela primeira vez de maneira oficial, em 325 no Concílio de Nicéia, contra a heresia ariana. Alguém já ouviu falar em Ario? Me conta aqui nos comentários. Quem aí já ouviu falar em Ario? Ario era um bispo que defendia que Jesus teria surgido do nada. Que Jesus era uma criação de Deus. Ou seja, quando o Ario diz que Jesus é criado ou que Jesus vem do nada, ele passa a negar não somente a filiação divina de Jesus, mas ele negava de maneira efetiva a Santíssima Trindade. Tanto tem uma pintura, dizem que é mito, né? Mas tem uma pintura de, não me lembro agora qual que é o santo, acho que é São Nicolau esbofeteando Ario. Dizem que é mito, né? Mas é muito legal aquela pintura, né? Exatamente, Maria. Ario negava que Cristo fosse Deus. Exatamente isso, tá? Então, o que significa? Ario defendia que Jesus teria surgido do nada e que era uma criação de Deus, negava a divindade de Jesus, ou seja, negava a Santíssima Trindade. E é exatamente aí que surge pela primeira vez um vocábulo que nós tanto falamos aqui. Vamos ver se vocês adivinham. É em grego. Tá? Eu sei que vocês sabem qual é. Qual é esse vocábulo que nós tanto falamos, né? É o vocábulo Theotokos, que significa geradora de Deus. Mas para que fique bem claro aqui, tá? Antes que um Astolfo da vida venha falar bobagem, tá? Para que fique bem claro, Maria não deu a luz a Deus enquanto Deus. Repito, Maria não deu a luz a Deus enquanto Deus. Por isso que não se diz que Maria é mãe da divindade. Não. Quem fala Maria é mãe da divindade está errado. Maria deu a luz a Jesus Cristo, que é o Filho de Deus e, consequentemente, a segunda pessoa da Santíssima Trindade e, consequentemente, Deus. A primeira aparição do termo Theotokos é datada em meados, mais ou menos, ali do ano 320, né, em Alexandre de Alexandria. Um pouquinho antes do Concílio de Nicéia, né, em uma carta que ele expõe o símbolo da fé da Igreja de Alexandria. O que ele dizia mais ou menos nessa carta? Nosso Senhor Jesus Cristo
verdadeiramente, não em aparência. Veja aqui, não em aparência. Quando se fala não em aparência, nega e condena o docetismo gnóstico que a gente falou pouco tempo atrás. Não em aparência, mas então ele recebeu o corpo, ela recebeu o corpo, ele recebeu o corpo da Theotokos Maria. Ou seja, que ele foi gerado no ventre de Maria. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, não em aparência, recebeu o corpo da Theotokos Maria, da geradora de Deus Maria. Ou seja, mesmo que tenha sido defendido como fé, como verdade de fé, mesmo que tenha sido definido como verdade de fé, perdão, ou seja, só se tornou dogma em 431 no Concílio de Éfeso, o termo Theotokos, ele era utilizado pelos cristãos desde antes. Tem também uma Alan, acharam recentemente um papiro que fala de Theotokos que é antes do... Exatamente. É isso que foi que eu falei aqui, do papiro de Alexandre de Alexandrina, que fala exatamente isso. Tem também, que é o que eu vou falar agora para vocês, uma oração mariana antiquíssima. Uma oração mariana muito antiga, que data ali no ano 320, 310, alguma coisa, né? Que sustenta não só a maternidade, olha só que loucura, tá? Então é outra coisa, depois tu me manda no direct, Ademar, tá bom? Tá? Não só a maternidade divina, mas a intercessão à Virgem. Isso foi encontrado no Egito por volta do século 3 ou 4, que é o... como é que é em latim? Sob tum, deixa eu ver aqui, agora já vou achar que é mais rápido. Sob tum praesidium, que é sob a tua proteção. Qual que é a oração, como é que ela é? Olha só, olha que bonita a oração que data do século 3 ou 4. Século 3 ou 4, não existia protestantismo ainda. Não existia Constantino. Que as pessoas acusam a igreja de ter colocado Maria. Sob tua proteção procuramos refúgio, Santa Mãe de Deus. Nós que estamos na prova, e livra-nos de todo perigo, ó Virgem gloriosa e bendita. Por isso que eu digo, é um erro crasso atribuir a Constantino a inserção das devoções marianas na igreja, como algumas pessoas falam. Certo? Vou responder algumas dúvidas que ficaram do que a gente falou aqui, para a gente poder passar. Lembrando que na descrição aqui do vídeo do YouTube, para quem quiser reassistir essa aula, poder anotar, olhar com mais calma, tem ali a inscrição para o curso, apenas R$15 para poder ter acesso. Depois eu vou mandar lá nos grupos e tudo mais uma apostila e vai ter uma aula extra, uma aula bônus comigo no Google Meet respondendo. Vocês vão poder abrir o microfone e fazer perguntas para mim, certo? Tá? Quem tá no Instagram, por favor, vai lá pro YouTube que tá bombando no YouTube, tá? Estamos aqui com mais de 150 pessoas. Aí, vamos ver, tem algumas perguntas. Alan, as testemunhas de Jeová comungam de certa forma com o arianismo? Eu não conheço muito bem a doutrina dos testemunhas de Jeová, tá? Mas eu acredito que sim. Acredito que sim. E muitos protestantes vão comungar com o que eu vou falar agora pra frente. Não são todos, tá? Inclusive, várias profissões de fé protestantes aderem ao Theotokos, tá? Qual o nome do livro que você mostrou antes? É esse aqui. Ele é popularmente chamado de Denzinger Hühnermann. Tá? É o tamanho disso aqui. Esse aqui é o compêndio dos símbolos e definições e declarações de fé e moral. É muito legal porque ele tem uma coluna em grego, outra coluna em latim e uma coluna em português. É muito legal. Retoma a palavra que é Kyrios da passagem de Lucas. Qual a ligação com Theotokos? Qual a ligação com Theotokos? Mãe do meu Senhor. Mãe do meu Senhor. Tá? Que Kyrios significa Deus Altíssimo. Tá? É verdade que Lutero aceitava Theotokos? Em parte, sim. Em parte, sim, ele aceitava.
Inclusive, por exemplo, você vê Calbart. Calbart, às vezes, ele até dá uma aceitada. Enfim, tem vários teólogos protestantes. A gente não vai poder aqui ficar falando do protestantismo em si, porque não é o nosso panorama de estudo, né? A gente precisa ver as coisas por conta do catolicismo. Não esqueçam de também, quem entrou depois, deixa um like aí no vídeo, compartilha com um amigo, enfim, dá essa mão aí pra gente fazer o canal crescer e o YouTube entender que a gente vai trabalhar mais aqui a partir de agora. Né? Porque vocês sabem que o Instagram não nos entrega. Se não nos entrega, a gente trabalha no YouTube e vamos fazer isso aqui bombar. Certo? Avisos dados. Vamos pro coração dessa nossa aula. Que é a definição propriamente dita do dogma. Como eu falei antes para vocês, as definições cristológicas se davam através de concílios que visavam refutar e, digamos assim, excomungar, anematizar doutrinas heréticas e os autores dessas doutrinas. E o concílio de Éfeso, ele surge para isso. Afinal, não vai ser surpresa para ninguém aqui, que mais uma heresia ganhava força no seio da igreja naquele tempo. Essa heresia, digamos assim, acredito que permaneça até hoje em vários lugares. Se quem já tem um mínimo conhecimento sabe do que eu estou falando. Tá? Que é o nestorianismo. Alan, o que é nestorianismo? Olha só. Naquele tempo havia... o gato ali atrás. Naquele tempo havia o patriarca de Constantinopla. Vamos descer daí. Naquele tempo havia o patriarca de Constantinopla, que é Nestório. E Nestório ele passou a colocar em dúvida o título de Theotokos. Segundo Nestório, não era possível afirmar que Maria era a mãe de Deus. O que Nestório afirmava? Que Maria é a mãe de Cristo. Ou seja, em grego, Christotokos. Para ele, o uso de Theotokos estava intimamente ligado à ideia de que a divindade de Cristo era passível às paixões, por exemplo. Ou seja, na cabeça de Nestório, se disséssemos que Maria é a mãe de Deus, estaríamos dizendo que a divindade estava em um homem e que esse homem estava sujeito às concupiscências. O que é herético. Na verdade, ele queria até defender a igreja da heresia ariana, que afirmava que Jesus era apenas um homem criado por Deus. Ele queria defender, e por conta de querer defender isso, ele acabava basicamente pegando um machado e dividindo Cristo ao meio. Porque enquanto ele falava isso, a igreja defendia aquilo que a gente já falou, que em Cristo existem duas naturezas perfeitamente unidas em uma só pessoa. E de maneira simples, que a gente pode, como eu falei para vocês, o que Nestório defendia é que Jesus podia ser simplesmente cortado ao meio. Ou seja, que nós podemos adorar a divindade de Jesus, mas não a sua humanidade, como se fossem duas pessoas diferentes. Então você vê, por exemplo, quando um protestante, por exemplo, diz assim: nós não podemos adorar Jesus na carne, nós não podemos adorar Jesus na carne. Ele está sendo nestorianista. Porque ao dizer que nós não podemos adorar Jesus na carne, nós estamos negando que em Jesus não há uma divindade. Há apenas uma pessoa diferente, duas pessoas diferentes que se separam. E que há uma diferença entre Jesus divino e há uma diferença entre Jesus humano. O que não acontece. As duas naturezas estão perfeitamente unidas, por isso que nós chamamos de união hipostática. A igreja ensina que nós podemos e devemos adorar Cristo na carne, porque as duas naturezas de Jesus não estão separadas. Maria é geradora de Deus, porque deu à luz ao Filho eterno que assumiu a carne. Ou seja, em outras palavras, fez nascer Deus
segundo a carne. Então vamos aqui algumas definições do Concílio de Éfeso. Vamos aqui. Que coisa confusa, as pessoas inventam cada coisa, exatamente. Se hoje inventam, imagina naquela época. Vamos pegar aqui as definições e vamos ver o que Éfeso falava, certo? O que diz aqui? Não dizemos que de fato a natureza do verbo foi transformada e se fez carne. Mas também não que foi transformada em um homem completo, composto de alma e corpo, antes, porém, que o verbo se uniu segundo a hipóstase, segundo a pessoa, a si mesmo, em uma carne animada por alma racional e veio a ser homem de modo inefável e incompreensível. E aí continua aqui e termina da seguinte forma. Por isso, os santos padres da igreja, que são a patrística que a gente falou anteriormente, não duvidaram em chamar a Santa Virgem de Deípara. Deípara é Theotokos, mas em latim, né? Que é geradora de Deus. Tá? Não no sentido, tá? Não no sentido de que a natureza do verbo ou sua divindade tenham tido origem da Santa Virgem. Mas no sentido de que o verbo se diz nascido de Maria segundo a carne, como a gente viu na exegese feita no início da aula, lembra? Genômenon. Ou seja, nascido de Maria segundo a carne. Por ter tomado ela o santo corpo dotada de alma racional, ao qual também estava unido segundo a hipóstase. Se a gente fosse dar uma aula de cristologia, nós entenderíamos que Jesus tem uma vontade humana e uma vontade divina. Resumindo, Jesus Cristo é Deus e homem. É um. E por isso Maria precisa e deve ser reconhecida como mãe de Deus. Theotokos significa literalmente aquela que gerou Deus. E vou voltar a repetir para vocês, para que ninguém saia daqui dizendo que o Alan disse que Maria gerou a divindade. Não, Maria não gerou a divindade. Essa geração de Maria se trata unicamente da geração humana de Jesus, não da geração na eternidade da Santíssima Trindade. De Maria, o verbo nasceu segundo a carne. Ou seja, a divindade está unida à humanidade. Ou seja, Maria não gera na eternidade, mas gera no tempo, e neste tempo há uma pessoa humana que tem uma natureza divina. Isso fica ainda mais evidente no ano de 433, com a formulação final do dogma. Tá aqui. O que diz aqui? Confessamos nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Presta atenção. Presta atenção aqui. Perfeito Deus e perfeito homem. Falando de uma maneira bem mais acessível, 100% Deus e 100% homem. Não é 50% humano, 50% divino, 75% divino, 25% humano, não. Perfeito Deus e perfeito homem. Antes de todos os séculos, gerado do Pai segundo a divindade. Por que o credo niceno constantinopolitano fala gerado, não criado? Consubstancial ao Pai. Porque é exatamente isso. Jesus existe como verbo eterno desde toda a eternidade. E esta divindade não pode ter sido gerada por Maria. Mas se esta divindade está perfeitamente unida à humanidade de Jesus, quer dizer que Maria, sim, gerou um Deus. Gerou Deus em seu ventre. Vocês estão conseguindo entender? A aula tá boa?
Vocês estão gostando da aula? Se vocês estão gostando da aula, deixa um like, compartilha com um amigo e me conta aqui nos comentários que vocês estão gostando da aula. Certo? Tá? E continuando aqui. Tá? A gente falei aqui perfeito Deus, perfeito homem. Antes dos séculos gerado segundo a divindade. E no fim dos tempos, nascido da Virgem Maria, segundo a humanidade. E de novo, olha só essa parte aqui. Essa parte aqui eu quero que vocês anotem. Eu quero que vocês anotem. Tá? Acabou a bateria do Instagram lá. Paciência para quem tava no Instagram. Tá? Olha só. Essa parte eu quero que vocês anotem. Antes de todos os séculos, gerado do Pai, segundo a divindade no fim dos tempos, gerado por causa de nós e de nossa salvação da Virgem Maria. Segundo a humanidade, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Jesus tem a nossa mesma substância. Por isso que se diz semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Então, nisso diz o concílio, finaliza aqui em 433, que aconteceu, de fato, a união das duas naturezas. E por isso nós confessamos um só Cristo, um só Filho, um só Senhor. E então, termina aqui, finalizando da seguinte forma. Segundo este conceito de união indivisa, ou seja, união hipostática, confessamos. Olha, cara, eu amo a igreja, cara. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo que estudar cristologia é estudar mariologia e que estudar mariologia é estudar cristologia, porque a mariologia é cristocêntrica. A mariologia é cristocêntrica. Quando alguém diz que nós somos idólatras, que nós colocamos Maria no lugar de Deus, mentira. Quando nós estudamos sobre Maria, nós estamos estudando Cristo. Quando nós estudamos Maria, nós estamos estudando Cristo, porque ela não se separa de seu filho. Ora, como que pode uma fé que é professada em Cristo negar Maria? Como pode? Gente, quem perdeu alguma coisa, juro, é 15 reais. Eu vi que vocês estão falando, perdi não sei o que. É 15 reais que vocês vão poder assistir essa aula, a segunda aula, a terceira aula, a quarta aula e mais uma aula bônus. E ter acesso a todos os textos que eu vou postar lá. Então, gente, paguem o presente de Dia das Mães da Tice. Certo? Então, confessamos. Olha só. Voltando aqui. Na segunda parte, final da definição. Confessamos a Santa Virgem de Ípara, porquanto Deus, o Verbo encarnado e humanado, e desde a sua conceição mesma, uniu a si o templo que dela recebeu. Alan, nessa parte dá um Reels incrível. Eu pensei a mesma coisa, Maria. Eu pensei a mesma coisa. Depois eu já vou procurar lá pra salvar. Tu comprou comida pra nós ou só pra ti? Ah, que malvado. Meu Jesus. Certo? Alguma dúvida a respeito da definição do dogma? Alguma dúvida a respeito da definição do dogma? Porque a gente já tá fechando uma hora, a gente já tá terminando a nossa aula aqui, tá? Quem quiser saber onde tá isso tudo tá no Denzinger Hünemann, né, que é esse livrão aqui, né? O valor de um Denzinger Hünemann é o valor de... Não, obrigado, depois eu pego. É o valor de pelo menos... Acho que esse aqui foi uns 300 reais, né? 15... Eu não sei... 10 pessoas que comprem da 150... De 20 pessoas comprando o curso. Só esse livro aqui. Só esse livro aqui.
Aí as pessoas chegam e falam, o Alan tá vendendo a fé. Ele comprou a fé. Isso aqui eu fico triste, sabe? Mas enfim. Tá? Vejam só. Catecismo da Igreja Católica. Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte. Número 495 do Catecismo. Denominada nos Evangelhos a Mãe de Jesus, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, do nascimento de seu filho, como a mãe do meu Senhor, Lucas 1,43. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, Theotokos. Nem só de Bíblia vive o homem. Nós temos o catecismo. Precisamos da Bíblia? Nós temos o catecismo. Certo? Tem outras coisas que a gente poderia falar. Que é o seguinte. Tá? Há aspectos ecumênicos. Né? Há aspectos ecumênicos que a gente pode falar. Tá? Os protestantes, em especial os luteranos, que são mais ligados à tradição, né, eles chamam de consensus quinquecularis, consenso dos primeiros 5 séculos. Ou seja, nesse sentido, eles aceitam os concílios trinitários, que são a respeito da Santíssima Trindade, e os concílios cristológicos. Então, por exemplo, luteranos, alguns deles aceitam de maneira por completa Theotokos. Os teólogos da Reforma eles aceitam o título Theotokos porque nele exprime o dogma cristológico da união hipostática, que é o que a gente chama, né, da comunicação dos idiomas ou da communicatio idiomatum. Certo? Mas isso aqui, gente, tem coisas que eu poderia falar. Tem coisas aqui que eu poderia falar que são explicitamente teológicos e a gente acho que, na verdade, acabaria embolando a cabeça de vocês. Eu queria dar esses direcionamentos no sentido de que vocês precisam entender que há elementos bíblicos que sustentam esse dogma e há elementos da tradição da igreja. E aqui tem a título de curiosidade para vocês, existe uma diferença quando vocês quiserem defender a fé contra um protestante que vai falar, mas vocês têm tradições humanas. Existe uma diferença de tradição com T maiúsculo e uma tradição com T minúsculo. Esta tradição que nós estamos falando, por exemplo, aqui do compêndio dos concílios, etc., é o que se chama tradição com T maiúsculo. Por quê? Porque é a fé dos apóstolos. Se alguém perguntar para vocês têm fé em quê? Qual que é a fé da igreja? A fé da igreja é a fé dos apóstolos. Não é, ela não é a fé de Cristo, não, é a fé em Cristo herdada pelos apóstolos. Porque os apóstolos nos transmitiram esta fé. Por isso que a Bíblia não é um livro teológico e a igreja desenvolve teologia ao longo do tempo. A Bíblia, principalmente no Novo Testamento, tem o dever ou a intenção de apresentar Jesus Cristo e o seu projeto de salvação. Ok? Agora nós vamos para 10 minutinhos ou um pouco menos, depende de vocês, de perguntas e respostas. Tá? Vocês podem fazer perguntas aqui nos comentários e eu vou trabalhar aqui. Pode-se afirmar que a encarnação de Jesus depende de Maria, senão não se teria natureza humana? De uma certa maneira, sim. E quando a gente usa a palavra depender, a gente simplesmente tira a onipotência de Deus. Como se Deus estivesse refém de Nossa Senhora. Não, mas Deus a predestinou para ser a mãe de Deus. Então foi uma escolha de Deus. E Deus esperou de Maria o seu consentimento. Maria deu o consentimento. Houve a geração, né, imaculada, a concepção virginal, o Espírito Santo se une a Maria, gera Jesus, perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Todo católico deveria ter um catecismo da Igreja Católica, aula riquíssima, também gostaria de saber. Pode-se afirmar, já falei, pode falar novamente sobre a ligação
entre a união hipostática e Theotokos? A união hipostática mostra que Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, e que Maria gera Jesus enquanto homem, mas que enquanto homem Jesus tem perfeitamente unido em si a natureza humana e a natureza divina, e por isso nós podemos dizer Theotokos, geradora de Deus. Mas Maria não gera a divindade na eternidade. Beleza? Então Maria gerou Jesus na carne, mas Jesus é 100% Deus e 100% homem. Por isso ela ganha esse título? Sim. Vamos lá. Muito boa competindo com o Padre Paulo Ricardo. Deus o livre, cara. Eu não consigo nem ter um terço da inteligência daquele homem. Só posso, o máximo que eu posso me chegar perto do Padre Paulo Ricardo é na careca daqui a pouco. Tá? Estava conversando com meu afilhado, que tem 7 anos, sobre o nascimento de Jesus. Ele virou para mim e disse: Madrinha, a Maria só pode ser semideusa porque é mãe de Deus. Depois expliquei a ela. Essa é uma dúvida muito, muito, muito recorrente, principalmente em quem ainda não tem tanta formação. Né? Tanto que algumas pessoas vão dizer que há uma ligação de Maria com o paganismo, essa questão da maternidade divina. Mas você vai ver que o termo utilizado em grego, eu tenho até aqui anotado, eu não queria falar sobre, mas enfim, que é exatamente isso. Por exemplo, Maria, ela, como eu falei primeiramente, Maria não é mãe da divindade. Ou seja, não é não é mãe do Deus eterno. Sendo assim, já se exclui essa possibilidade. Ela é mãe de um Deus que está presente, perfeitamente presente numa natureza humana, que é 100% humana e 100% divina, né? Por exemplo, já foi sublinhado aqui, eu vou pegar aqui um trecho de um livro que eu li para basear essa aula. Já foi sublinhado que o termo Theotokos, enquanto tal, possui uma origem pagã. Né? Por isso, a corrente liberal da história da religião, no final do século XIX e no início do século XX, considerava a origem pagã, essa questão de origem pagã, geradora de Deus. Né? Uma prova para que a tese do cristianismo antigo fosse um sincretismo derivado de diversas religiões. Quem nunca ouviu isso, que tira a primeira pedra, né? Quantas pessoas não acusam os católicos, os cristãos, de terem usado o sincretismo, o paganismo, principalmente da era lá do Constantino, etc. Né? Mas olha só, os diversos cultos das deusas seriam a fonte da devoção mariana? Não. Ou da doutrina maternidade divina. Só que aí os teólogos desta escola notaram que o dogma Theotokos foi proclamado no concílio de Éfeso, uma cidade conhecida anteriormente como centro, né, do culto à deusa Artemis, que une em si alguns traços maternos e virginais. Né? Isso aí é muito difundido. Você vai pegar professor de filosofia, professor de não sei o que, vai falar essas bobagens. Né? E aí, essa teoria ela foi, digamos assim, que reciclada, revivida por algumas feministas, né, que apresentaram Maria como uma deusa. Quem é que nunca tentou, tipo, deusa? Não, minha deusa. Né? Coisa que não é fato na doutrina católica. Né? E elas apresentaram Maria como uma deusa escondida e afirmaram que os traços femininos da Mãe de Deus deveriam ser transferidos para Deus, que seria a nossa verdadeira Mãe no céu. A salada de fruta, né? Tá? Mas do ponto de vista histórico, né, isso aí é simplesmente errado. Porque a doutrina da maternidade divina provém, como evidenciou a parte bíblica, da própria revelação. Da própria revelação. Enfim, os teólogos da igreja antiga não eram simpatizantes de uma recepção disciplinada. Enfim, poderia explicar com mais profundidade, mas eu acho que não vale a pena. Tá? Só a título do Theotokos, ele, por exemplo, não provém de Éfeso, que é a cidade do concílio. Lembra que eu falei? Que já em Alexandria, quase 100 anos antes, já se falava de Theotokos. Então, na cidade de Alexandria, o culto de Artemis já não existia, por exemplo. Desde 263, quando... Enfim. Tá? Então, a figura... A Mãe de Deus, quero só para finalizar aqui, não é de modo algum uma deusa escondida, mas a pessoa criada mais santa chamada a colaborar com Deus. Certo? Vamos lá, tem várias perguntas aqui. E qual a ligação de Theotokos com o Espírito Santo? Já ouvi protestante falar que nesse sentido Maria seria esposa do Espírito Santo. Há uma teoria de que há o que a gente chama de maternidade esponsal. Mas isso não é errado falar.
que Maria é esposa do Espírito Santo. Tem várias músicas católicas, várias coisas católicas que falam sobre isso. Né? Que é a maternidade divina e a maternidade esponsal. Enfim, isso aqui é uma teologia... É teologia pura que qualquer conceito utilizado de maneira errônea vai confundir a cabeça de vocês. Tá? Vai ficar gravada a aula, como eu falei, aqui na descrição da aula. Tem um link para as gravações. Custa apenas R$15 a gravação das 4 aulas, mais uma aula bônus que eu vou dar sobre a defesa da Virgem Maria no Tribunal Protestante. Tá? Pelo Espírito Santo, Jesus foi gerado no ventre de Maria, por isso ela é esposa do Espírito Santo. Perfeito. Muito importante conhecer a Trindade para entender o que quer dizer mãe de Deus. Perfeito. Maria é envolvida pelo Espírito para gerar Jesus, como Alan disse. Ela não é mãe da divindade. Aula maravilhosa, muito rica, isso sim que é catequese. Eu ainda tô confusa sobre essa parte de não ser mãe da divindade. Olha só, é que sassá, tá? Só pra gente finalizar aqui a nossa aula, que já tem 1 minuto e 7. 1h07. Não ser mãe da divindade significa que Maria não gera Deus na eternidade. Porque se Maria gerasse Deus na eternidade, Maria seria a criadora e não Deus. Entendeu? Dizer que Maria gerou a divindade é herético. Herege. Seria, enfim, um absurdo teológico falar isso. Como Jesus, olha só. Vamos pegar aqui de novo. Jesus é uma pessoa. Quando você pega água e coloca café, você tem café. E o que é o café? Café é uma mistura de duas... A palavra mistura não é a mais correta de usar, mas eu só quero fazer a analogia certa, tá? Quando você pega... Vamos pegar aqui melhor, tá? Você pega água no estado gasoso e água no estado sólido, tá? São duas naturezas... Não, tá errado. São duas naturezas, mas com uma substância, digamos assim. Tá? Ou seja, se você coloca... Eu acho que é melhor a analogia do café, tava pensando aqui. Eu pensando várias coisas ao mesmo tempo, né? Pra não ter... Vocês têm que entender que tem que ter todo o cuidado para falar qualquer tipo de analogia e conceito, porque pode confundir. Mas quando eu digo, por exemplo, que eu tenho café e o café é uma natureza de água e uma natureza de pó, e quando eu coloco os dois está café, né, solúvel para beber, nós temos o café, que tem uma natureza da cafeína e uma natureza do H2O. Mas que os dois perfeitamente unidos são café. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é a união perfeita da divindade e da humanidade. Por isso que a gente fala consubstancial a Deus segundo a divindade e consubstancial ao homem segundo a humanidade, com alma racional, etc, etc, etc. Então, esses dois elementos geram uma só essência. E na água eu ia falar, né, que nós temos o estado sólido e nós temos o estado gasoso, que se, por exemplo, assim, se você coloca o estado gasoso para evaporar, ele vai virar água, e se você coloca o gelo num calor, ele vai virar água, que é a mesma coisa. Por isso que não importa se Jesus é Deus ou se Jesus é homem, ele é os dois, sendo água. Entendeu? Eu sou péssimo com analogias assim, usando química, física, porque eu sou ruim, tá? Mas eu acho que deu para entender, ok? Acho que a gente pode encerrar por aqui, tá? Eu vou abrir os grupos lá para vocês falarem sobre a aula, o que vocês acharam, tudo mais. Fico muito feliz que a gente manteve aí um público de 140, 145 pessoas até o momento das perguntas. Foi bem bacana estar aqui com vocês, tá? Últimas perguntas, quem faz, quem não faz, perde, tá? Mais 2 minutinhos aí para vocês fazerem perguntas. Enquanto vocês fazem a pergunta, eu quero lembrar que aqui na descrição da aula, tá? Aqui na descrição da aula, nós temos um link para que você, se você quiser assistir a aula gravada, eu vou baixar essa aula e vou colocar lá na plataforma, tá? Nessa plataforma você vai ter acesso às 4 aulas. Eu vou pegar depois o número de todo mundo que estiver lá na plataforma. Nós vamos criar um grupo para a gente combinar a aula
no Google Meet a aula de defesa da fé, a aula de defesa de Maria perante os protestantes, tá? Não é uma defesa assim de briga, mas uma defesa de você saber organizar, né? E lá vai acontecer um sorteio, tá? Que é o sorteio de 3 vagas para quem um sorteio de 3 vagas para 3 bolsas, né, de estudos no meu curso Veritas, tá? Queria saber o significado do catecismo da igreja. O catecismo da igreja significa, esse catecismo aqui não tem um significado, ele tem toda a doutrina da igreja, tudo aquilo que você precisa saber sobre a fé católica está aqui. Maria seria cafeteira, pois o café sai dela, mas não surge dela. Boa! Cara, essa sacada foi top, Laine. Muito bom. Houve mais uma em cima do Enzo Calef. Todo católico deveria ter o catecismo? Sim. Enzo, puxa, até como é que eu vou achar aqui, homem? Qual que é a pergunta dele? Se tu souber aí, me passa, porque é muito comentário aqui. Graças a Deus, bastantes comentários. Deus Pai e o Espírito Santo são só Deus. Jesus é Deus e homem, 100% igual, exatamente. Enzo, dizer isso seria afirmar que ele deixou de ser Deus, o que é um absurdo. Ele esvaziou-se da glória, mas não da divindade, exatamente. Eu só não tô achando a pergunta aqui dele para poder responder com mais embasamento, porque eu não tô achando. Show, beleza. A gente pode falar disso no grupo depois, enfim. Só para relembrar, na descrição da aula, tá o link ali, eu espero vocês lá. Vou abrir os grupos. Antes de eu finalizar aqui, conta aqui nos comentários de qual grupo você veio. Tá? Conta aqui nos comentários de qual grupo você veio. Se é do CCM1, CCM2, Sexta Catequética 1, 2, 6. Conta aqui pra mim. Enquanto vocês vão contando, eu vou procurando aqui o Enzo, mas é muito difícil achar, galera. É muito comentário. É muito comentário mesmo. Se ele tiver aí, por favor, faça a pergunta de novo. Gente, eu não tô achando. E outra coisa que eu quero saber, quem aí vai comprar as aulas gravadas? Porque vocês já perceberam hoje, né? O que tem aqui é ouro. É ouro. Enzo. Alan, uma vez um protestante me falou que o ventre de Maria não era santo, pois Jesus, quando veio ao mundo, se esvaiu de toda a sua glória. Não soube explicar direito. Jesus não se esvaiu da sua glória, não. Tá? Jesus veio com... Na verdade, sim. Pera aí. Depende do que você está falando de glória. Jesus não perde a sua divindade. Tá? Jesus não perde a sua divindade. Então, quando Jesus é gerado no ventre de Maria, ele é gerado como homem e é gerado como Deus. Só que, quando se fala em glória, não se pode falar em corpo glorioso. Se viesse como um corpo glorioso, é aquilo que a gente falou do docetismo gnóstico. Que Jesus passou por Maria. Lembram? Jesus passa por Maria como se fosse um canal. Não é isso. Isso está lá no início da nossa aula. Tá? Jesus não passou por Maria. Jesus é gerado. Lembra daquela parte lá? Ex Maria Virgine, de Maria Virgine? É ex Maria Virgine. Né? Ele vem de Maria. Não por Maria. Per Maria e ex Maria. Ele vem de Maria, não por Maria. Então, sim, o ventre de Maria era santo. Tanto é que, olha só, o que acontece... Lembra que a gente estava lendo lá Lucas 1? O que acontece um pouquinho antes Ah, não, logo depois. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Por quê? Porque o ventre de Maria estava cheio de Espírito Santo. E João Batista no ventre de Isabel ficou cheio do Espírito Santo, tanto que alguns teólogos chegam a dizer que naquele momento João Batista foi remido do pecado original. Diferente de Maria, que foi remida na concepção, a de João Batista aconteceu por um milagre operado pelo Cristo dentro do próprio ventre, do santo ventre de Maria. Entenderam? Acho que agora ficou mais claro. Acho que é isso aí. Tô doidinho pra comprar o Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem. Compra que vale muito a pena. Obrigado, Alan. Desculpa aí pelo trabalho da procura. Que nada, meu irmão. Muito bom. As perguntas de vocês foram ótimas.
Quem vai estar aqui comigo na sexta-feira que vem? Conta aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Quem ainda não deu like no vídeo, por favor, dá like no vídeo, né? Deixa comentário, enfim, tá? Como se João fosse batizado exatamente lá, é como se fosse um batismo. Basicamente isso. Perfeito, gente, vocês pegam as coisas assim, ó. Hoje eu tava bem triste, bem desanimado. Vou confessar pra vocês aqui, né? Tava bem triste, bem desanimado, assim, de ver que as pessoas não participavam, não respondiam, não, enfim. E de estar aqui com essas. Agora tem 115 pessoas, mas a gente chegou a estar com 140, quase 150 pessoas. E a gente trocar essa ideia e ver que vocês entenderam, ver que vocês estavam atentos, ver que vocês estavam com sede, com vontade de aprender. Sim, ó, agradeço muito vocês porque renovaram a minhas vontades, o meu ânimo, de verdade, assim, de ver que isso aqui é o que eu gosto de fazer, é a minha vocação. Não importa se o Instagram ou se, enfim, se as coisas não derem tanto certo como eu espero, vocês me mostraram que vale a pena estar aqui, certo? Fico muito feliz. Alan, fala só os nomes dos livros. Eu falei do Denzinger Hünemann, do Catecismo, e também tem esse livro aqui que é maravilhoso, que é uma Introdução à Mariologia. Tá? E eu espero que quem puder me ajudar, volta a fazer o pedido, tá? Para vocês. Esse valor que eu coloquei dos R$ 15 não é porque eu quero ganhar dinheiro, é só porque eu quero que vocês ajudem meu apostolado. Né? De poder, por exemplo, comprar uma luz nova, de poder comprar uma câmera, de poder comprar um microfone, que é para vocês, vai retornar para vocês. Né? E R$ 15, perto de tudo que eu já investi aqui para poder dar essa aula, é nada. Então, é basicamente uma contribuição que vocês vão dar com o meu apostolado e vão ganhar 4 aulas gravadas. Eu não me importo em dar essa aula 200 vezes, eu não me importo em fazer isso. Só que eu só peço essa contribuição de vocês para que a gente possa seguir evangelizando. Né? Para que a gente possa continuar aqui, para que, enfim... É só isso que eu digo para vocês. Eu não quero enriquecer nas custas de vocês, eu não quero fazer simonia de vender a fé. O que eu faço aqui é simplesmente uma forma de, enfim, poder devolver para Deus um pouco dos dons que Ele me deu e poder ter um retorno para poder continuar fazendo isso, certo? Sábado não, sexta-feira que vem, a nossa aula é sobre, me lembrem aí, sobre a virgindade perpétua de Maria. O que nós vamos falar na próxima aula? Nós vamos falar sobre esse dogma, nós vamos falar por que Maria permaneceu virgem com José, seria pecado se eles tivessem coabitado? Aquela dúvida de, José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus, José não teria conhecido Maria, etc, etc, etc. Né? Eu vou trazer para vocês várias coisas, principalmente, lembram que eu já fiz uns reels sobre a questão do ser primogênito? Enfim, tem muita coisa que eu vou trazer para vocês sobre a virgindade perpétua de Maria, e vocês vão ver que vocês vão sair daqui, ó, com a cabeça explodindo, tá? Bom, termino aqui. Alan, o que fazer logo após a compra? Eu vou explicar, eu vou mandar um e-mail, tá? Precisa mandar o comprovante? Não precisa, é diretamente no sistema lá, e aí, entre hoje e amanhã eu já vou estar botando a aula toda lá, beleza, gente? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Voltamos na próxima sexta-feira, às 8 horas aqui.